Olá pessoal, nessa semana gaúcha aqui na Maratona 2020-10 da Academia Brizotti de Ensino Corporativo e Gestão, com mais uma pessoa muito importante aqui na minha carreira, que me formou, que fez aí toda a minha formação lá atrás, né? A Jaqueline Viegas. Tudo bem, Jaqueline? Tudo certinho? Tudo bem, Valério? Tudo certo. Tá frio Embora aí ou esteja não? bastante frio aqui no sul, mas está tudo bem. Eu tô vendo, tá toda cheia de agasalho aí, né? Aí no sul é frio, aí no sul é frio, não é fácil não. Jaque, tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilinho? Vamos falar sobre ISO 19600 e ISO 37001? Uhum, vamos lá. Compliance anti-suborno, vamos falar um pouquinho para a galera aqui. Bom, então é assim, ó, a gente tem um ritual aqui das nossas mini aulas, né? A gente faz os 5W e 2Hs, né? Lembrando que o último H, né, o how much, a gente não fala sobre cifras, a gente vai falar sobre investimentos aí, né? Talvez o que seja mais custoso aí, né, entre Uhum, aspas, pro empresário para fazer a implementação e tudo mais, né? Então vamos lá. Compliance anti-suborno. O que seria isso aí? Você pode. Ah, não, antes. Espera, para tudo. Quero que você se apresente, fala um pouquinho da tua carreira aí, da tua empresa, fala um pouquinho da tua jornada aí como consultora, instrutora, auditora, enfim. tá bem. Bom, antes de mais nada, queria te agradecer o convite. É uma honra para mim, né, estar Para mim também. participando aí dessa jornada. É, eu tenho uma formação, costumo dizer que a minha formação é pouco linear, na minha carreira é pouco linear, na verdade. Eu comecei como a minha graduação é Química Industrial, eu comecei atuando na indústria, trabalhei 10 anos na indústria como supervisora de controle de qualidade. Eu até brinco quando eu me apresento que meu nome é Jaqueline com CQ, de controle de qualidade. E depois, quando eu estava atuando como química, eu tive a oportunidade de participar do projeto de implementação da ISO 9001 na empresa em que eu atuava, e acabei me apaixonando por essa área, né, de qualidade e, consequentemente, depois, né, sistema de gestão com foco em outras normas, foi uma consequência natural. Aí fiz uma especialização, fiz um mestrado na área da engenharia da produção, que eu se aproximava bastante de como eu atuava na qualidade. E mais recentemente tenho atuado também na área de negócio, fiz uma pós, né, na FGV, na área de gestão empresarial, que eu acho que complementa bastante, né, essas necessidades que os clientes apresentam, tanto mais específicas, né, e dentro do modelo de um sistema de gestão baseado numa norma, quanto também outras necessidades mais abrangentes da gestão. Eu Legal. atuo hoje, então, com a minha empresa, tenho uma empresa de consultoria chamada JV, Desenvolvimento e Gestão, trabalho com consultoria, treinamento, auditoria independente, né? E tenho aí 12 anos atuando com experiência, né? Atuando na formação de instrutores, foi assim que a gente se conheceu, numa turma de formação de auditores de sistemas integrados, né? 9, 14, Na gloriosa ATSG. até SG, então eu estou indo até SG 12 anos como instrutora. Naquela época, 9, 14 e 18, né? Pois Ainda é. era. Com o João Batista. Com o João Batista, isso mesmo. Legal. Teve a participação. Eu não lembro se teve a participação do Rogério Meira, mas é um grande amigo aí. Eu estimo muito por eles. E foi assim que a gente acabou se conhecendo. Você me formou, né? Então eu tenho muita estima por quem contribuiu pela minha formação aí. Legal. Vamos combinar que ele já tinha uma formação bastante sólida Ah, naquela época. mais ou menos. Vamos lá. Então é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre essas duas vertentes. É que não dá para desassociar, né? Quando a gente fala Sim, anti-suborno e compliance, compliance até dá para desassociar do anti-suborno, mas o anti-suborno é complicado desassociar do compliance, né? porque justamente, né, suborno é uma área da compliance, né? Compliance, então, é aí, partindo do termo, né, como a maioria dos treinamentos, dos cursos, né, sempre faz essa introdução do termo. Compliance é estar em conformidade, é cumprir, né, com as regras impostas, sejam elas regras
né, definidas na legislação, sejam elas regras que a organização aderiu voluntariamente, compromissos que ela assumiu. Seriam os códigos de ética, os códigos de conduta da empresa. Códigos de prática, enfim, né, acordos setoriais, enfim, tem vários exemplos dessa natureza. E dentro do compliance, então, quando a gente fala em cumprimento de lei, né, a legislação é bastante ampla, tem várias áreas, né, a gente poderia falar de compliance ambiental, poderia falar de compliance trabalhista, a gente poderia falar de compliance tributário, fiscal, enfim, tá? Uma das áreas do compliance é justamente o compliance anticorrupção. E nos últimos tempos, principalmente, tem tido assim uma abordagem bem importante, né? Até pelo momento que a gente vive aqui no nosso país e também na comunidade internacional. Tá? E aí a 37001, então, ela pega uma dessas áreas do compliance e foca justamente, né, na prevenção de suborno. Legal. Nós tivemos uma grata experiência aqui fazendo, se não me falha a memória, é a primeira empresa que se certificou aqui na 37001 anticorrupção, e é o Witzler, do meu amigo Lucas, né, do Bruno. Eles fizeram, né, eles trabalham na área de mercado livre de energia, uma área meio complicada, meio densa, né? Eles já tinham os princípios de antissuborno, mas eles quiseram se certificar, ter aí uma avaliação de terceira parte. Eu achei que foi muito, muito interessante para que essa empresa possa, de repente, mostrar para os clientes a segurança, né, nesse sentido, né? Bom, e eles tinham também, eles já tinham também toda a questão do compliance, não só do antissuborno, né? Então ficou muito fácil de fazer a implementação e a certificação. Então eles são ISO 9001 e também a 37001 agora, foi agora recente esse mês aqui que eles certificaram, né? Bom, então é assim, ó, pegando as duas, vamos falar mais ou menos as duas normas juntas, né? Então o que é compliance você já falou, a questão do antissuborno acho que é meio que já é automático, né? É você não oferecer nem receber, né? Suborno. Sim, né? Exato. Basicamente. E aí a norma ela acaba sendo bem limitada, vamos dizer assim, né? Então, em relação a isso, em relação a suborno, né? A gente poderia falar, quando a gente fala em compliance, a gente fala em integridade, né? Até a CGU define bem, ó, o que é integridade. Integridade é a área do compliance que cuida dessa questão, né? De corrupção e outras práticas, por exemplo, lavagem de dinheiro, né? Cartel. Então, existem vários tipos, né, de danos, né, que podem ser causados por uma falta de integridade empresarial. Né? E a 37001, ela foca, então, exclusivamente nessa questão, né, do suborno. Legal. Tá, quem que está utilizando assim mais hoje aqui, né? É muito recente essas certificações, né? Mas assim, quem que são os grandes grupos, as empresas, né? Eu já falei uma aqui na questão de mercado livre de energia, mas quais são os outros setores aí? Até por justamente a questão do suborno especificamente, né? Tem então essa forte relação, né, com organismos públicos, né, a contratação com empresas públicas começa a ser uma exigência, então isso, as grandes, né, vamos dizer assim, as grandes empresas, né, que têm relação com o governo, vamos dizer assim, que contratam, prestam serviço para o governo, que então são, vamos dizer assim, as mais que demandam mais essa gestão, tá? Porque elas precisam demonstrar que ela tem compliance, né, que ela tem compliance. Então, a área de energia, como tu falaste, as construtoras e empresas de engenharia, então, eu diria assim, que são umas das mais, vão demandar mais esse tipo de, né, de gestão. Por conta desse histórico recente também, né, do que aconteceu, né, no país. Né? Então, muitas empresas envolvidas, as grandes construtoras brasileiras todas praticamente envolvidas. Então, né, bom, passando ainda esse problema, como que as organizações poderiam demonstrar, né, que elas fizeram a lição de casa, que elas mudaram o seu direcionamento e que agora, então, elas têm um controle maior, né, dessa questão, justamente podendo implantar um sistema de gestão que tem como diretrizes, por exemplo, na 19.600,
um conjunto de boas práticas, né? Mas isso é um conjunto das melhores práticas do ponto de vista de compliance, a gente vai ter lá 19.600. E na 37.001, então, claro, focando especificamente essa questão do suborno. Legal. E quando que uma empresa, normalmente ela digamos aí, acionada ou de repente tem aí uma motivação externa para fazer esse tipo Sim. de Eu implementação? diria assim que dentro dessa tua lógica aqui, né, do porquê, como, quando, onde, quanto, né, eu diria o porquê implantar, né, 19.600, 37.001 nas organizações. Tem isso que a gente estava falando até de uma maneira já abordando isso, que é, eu diria assim, a razão mais nobre, que é justamente, né, estimular uma cultura de conduta ética e de compromisso com o atendimento a requisitos da lei. Então, eu diria que essa é a motivação mais nobre. Quando a empresa tem isso em seus valores, ela encontra nas normas um modelo de gestão que vai ao encontro, né, desses valores. Mas existem essas outras razões, justamente, né? Por exemplo, para poder contratar com grandes companhias, como Petrobras, como as grandes construtoras, hoje já é uma demanda para prestadores de serviço terem também, então, né, um compliance implantado, ou pelo menos anti-suborno implantado em suas organizações. E uma outra questão também, né, eu diria assim, um pouquinho menos nobre, mas bastante prática, e pode ser traduzida em números, que eu acho que é uma coisa bem importante, por exemplo, redução de penalidades, né? Quando a empresa se envolve em alguma questão, é instaurado um processo administrativo de responsabilização e, segundo a nossa lei, né, anticorrupção, a empresa que pode demonstrar, né, que demonstra que tem um programa de compliance efetivo anterior, obviamente, né, à instauração do processo, ela tem atenuantes na pena. Então, vamos dizer assim, é uma vantagem até comercial, eu diria, né? Financeira, eu diria. Ela pode reduzir a sua pena numa eventualidade dessa. Tudo que a empresa não quer é É passar por isso, é passar por usar uma essa redução de vantagem. pena, né? Mas já que existe essa possibilidade, né? Então, na É uma verdade, esses questão programas prática. são preventivos a isso, né? Isso. Você não quer dizer que você está isento totalmente, porque as empresas a gente tem pessoas e a gente não consegue controlar o que está Exatamente. dentro da cabecinha de cada pessoa, né? O negócio é muito complexo, né? Mas não quer dizer que a pessoa que se compromete a fazer a coisa certa vai fazer, né? Bandido Uhum. fala tudo, né? Tudo de bom para poder enganar alguém, né? Mas então a gente não sabe, a gente tem todo um processo preventivo, né? Desde a hora da Exatamente. contratação, né? Depois a gente vai falar como é que implementa, né? Eu vi que o RH é um negócio muito forte nessas Uhum. normas, né? Porque é preventivo mesmo, verifica aí, né, as questões de integridade das pessoas que estão entrando na equipe, né? Avalia aí o currículo, né? O histórico da pessoa. Uhum. Para se precaver, mas não quer dizer que não possa vir a acontecer, né? As pessoas mudam, né? As pessoas Sim, acabam exatamente. tendo aí situações que a gente acaba não entendendo o porquê. Está vendo no país aí, em plena pandemia, pessoal fazendo corrupção, né? Então é um Aham. negócio surreal, né? Tem coisas que Sim. você acaba não acreditando que uma pessoa tem capacidade de fazer, né? Se aproveitar de uma situação tão difícil aí e superfaturar aí equipamentos, fazer coisas Sim. que às vezes a Eu gente, até né? pegaria um gancho aí nessa tua fala, né, a questão da importância das pessoas, que justamente a gente está lidando, né, nessa norma com essa questão, né, de valores éticos, tá? Então, aqui, um dos elementos, até adiantando lá no como, né, diria assim que as forças motrizes, né, do sistema de gestão de compliance, uma delas é a liderança, né, a importância da liderança. Isso aparece em todas as normas, né, do sistema de gestão da ISO, mas eu vejo aqui também mais ainda, porque tem essa questão, né, da importância da liderança, disseminar e garantir, né, que esses valores que são definidos sejam aplicados na prática e possam entrar para a cultura da organização. É o papel Tá? do líder, né? Exatamente. Tem até um advogado argentino, Luiz Moreno Ocampo, não sei se tu já leste alguma coisa a Não, respeito,
ele fala que ele classifica os indivíduos de uma organização em 3 tipos. Legal. Né? Os verdes, os amarelos e os vermelhos. Tá? Os verdes são os íntegros, eles representam 15% dos indivíduos. Os 15%? amarelos, 15%. Ah, Né? eu sou um palmeirense verde, então tô tranquilo, tô no verde. Agora aqui eu não vou poder dizer que eu sou verde, porque do time eu sou colorada, né? Então eu faria parte dos vermelhos, que são os desonestos, mas não me enquadro muito bem nessa classificação. Então, os verdes são os íntegros são os 15%, os vermelhos são os desonestos, que são 15% também, e os amarelos são os honestos, que são 70%. E ser honesto é diferente de ser íntegro. Íntegro é uma questão que é interna. Ah, legal. Né? Eu já tenho valores, isso faz parte da minha conduta pessoal, é independente de leis ou de normas. O honesto não, o honesto vai cumprir as normas. Né? Então, para quem que é dirigido principalmente o sistema de gestão de compliance, tem que ter o trabalho lá do compliance officer, da função de compliance, os amarelos e da liderança. Se eu tenho uma liderança que é verde, esse verde vai se espelhar em todos os amarelos. Se eu tenho uma liderança que é vermelha, não tem sistema de gestão de compliance. Não tem como, né? Não tem como, tá? Então, eu tenho que estar muito focado nisso, né? Para transformar os amarelos em verdes e para contratar mais verdes. Poderia me perguntar assim, tá, e o que eu faço com os vermelhos? Os vermelhos a gente vai ter que trabalhar, no mínimo, né, em reduzir as oportunidades, os acessos a cometer falhas, né, de maneira preventiva. São as barreiras preventivas. Barreiras, né? Exatamente. Ou aumentar o nível de detecção, tá? E em casos de ocorrência, né, disciplina. Às vezes precisa até afastar pessoas desse tipo, né, de atividades onde o risco vai ser muito grande. Que entra os canais aí de denúncia e tudo mais, Exatamente. né? Uhum. O pessoal... As investigações internas, né, para poder apurar e avaliar responsabilidades, né? Então, mas isso aí é na sociedade como um todo, né? Então, não é só dentro da empresa que isso acontece. Acho que esses 15 e o restante, os 70%, né? Porque a gente fala, né? Nós temos muito mais pessoas honestas e íntegras do que pessoas desonestas, né? Mas essas normas elas vão atuar justamente nas barreiras para que esses 15% aí não desvirtuem o processo todo, né? Porque daí compromete os outros tantos, né? Os outros 85% aí da organização, se apenas um percentual desses 15 cometer algum problema, né? Vai todo mundo pro buraco, né? Não tem como, né? Empresa, nome da empresa, a reputação dela. Então, mas foi o fulano de tal né? Mas tá na tua empresa, você não viu, dançou, né? Então, você vê a exposição de empresas que a gente tinha como empresas, né? Eu tinha empresas referências, né? Então, a gente fica triste, né? Porque ver o nome das nossas empresas aí que são tidas, né, como excelentes, né, e são excelentes empresas, né, na execução das atividades dela, né, mas infelizmente manchou o nome. Bom, então, legal. Onde que a gente busca informações sobre compliance e antissuborno, né? Então, eu sei que tem leis, tem essas normas. Onde é que o empresário poderia buscar mais informações? Você fez curso na LEC, né? Eu indico a LEC para muita gente. O pessoal, onde é que eu faço o curso de compliance? Vai na LEC e faz, né? Fazendo então, propaganda de graça da LEC aqui. Eu fiz primeiro um curso, né, de formação na 9600, né? E consequentemente aí me aprofundei no conhecimento da 37. E depois eu fui buscar, então, essa certificação lá na LEC, né, que é a certificação de profissional de compliance anticorrupção, CPCA, né, do LEC Certification Board. Eles têm uma parceria com a FGV. Então, ali a gente vê a parte, assim, eles não têm uma abordagem de sistema de gestão, eles têm uma abordagem de programa, né, de integridade.
Eu Eles diria chamam de assim, programa, né? tipo um programa. Quanto Então, tempo para de mim, curso? então eu fiz online, tá? Mas no modelo presencial, hoje eles também não estão com o modelo presencial, na verdade, eles só transformaram o presencial em online. Agora não me lembro exatamente o número de horas, assim, mas é uma semana, quase 2 semanas de curso, por fazendo diariamente, assim. Ah, então dá mais de 40 horas, com certeza. Dá, não, com certeza, mais de 40 horas. Ah, E aí depois você tem a opção de fazer, então, esse exame, né, para obter a certificação, né? legal. Existem outras certificações aí de compliance financeiro, por exemplo, né? Eu foquei, então, a minha formação aí no anticorrupção. A lei que o pessoal pode buscar, até, Sim, a até, gente... até eu estava pensando em fazer o seguinte, deixar, a lei ela é disponível, né? Deixar no nosso material aqui de compliance, de Uhum. antissuborno, deixar a lei para o pessoal baixar, enfim, né? Sim, a nossa lei é a 12.846, né, de 2013, e então ela traz, né, todas essas diretrizes aí, né, legais para a questão anticorrupção, né? Ela foi logo apelidada de lei anticorrupção, é assim que todo mundo se refere. E logo depois da lei, então a gente teve o decreto que regulamenta a lei. Então a lei fala bastante da parte dos processos, das sanções, né? Como que funciona todo esse trâmite. E aí o decreto que regulamenta a lei, ele traz, então, todos os requisitos para um programa, então a lei chama de programa, um programa de compliance efetivo, tá? Então, a organização só pode se valer, vamos dizer assim, dessa questão de atenuantes se ela consegue demonstrar que ela atende a todos esses critérios, todos esses requisitos. Ah, legal. E assim como a brasileira, né, a nossa até não é a primeira lei de corrupção a nível mundial foi o FCPA americano, que é da década de 70, olha só, né? Caramba. Depois a gente tem a do Reino Unido, o QABA, e outras tantas aqui na América Latina também, a maioria dos países tem a sua lei anticorrupção, né? E, e a nossa, então, já tem aí um bom tempo. Do meu ponto de vista, assim, a gente teve uma evolução bastante interessante depois desse modelo. A gente começa a ver, né, as coisas acontecerem, né, corruptos serem punidos, empresas responderem, tá? Então, uma questão bem importante aí da lei também brasileira é a responsabilidade objetiva, que traz, né, que a empresa vai ser chamada a responder por qualquer ato, independente dela ter culpa ou não, dela saber ou não, né? Então, se eu contrato um terceiro, e é isso, então tem essa relação bem importante aí com o controle de terceiros, que está na 19.600, que está na 37.001, e que os programas de compliance chamam de due diligence, Ah, né? do diligência. A due diligence, que Explica é um pouquinho, justamente... eu acho legal esse termo due diligence. Você consegue explicar de uma forma mais simples para o pessoal, né? Que fala, vou fazer um due diligence. Fala, que raiva. O cara já pensa numa carruagem, alguma coisa meio. É verdade. Então, a due diligence é o processo que faz uma investigação, né, na empresa e até nos seus dirigentes antes das contratações, justamente, né, para poder atuar de maneira preventiva, entendendo que riscos que a empresa contratante tem em contratar, né, em ter relações comerciais com aquele prestador de serviço, com aquela empresa. Isso também é bastante utilizado nas fusões e aquisições empresariais, né, com uma investigação bem ampla, né, inclusive vai desdobrando em várias cadeias, né, primeiro pega os dirigentes, que outras empresas, esses dirigentes também atuam, com que outras parcerias, existem softwares nessa área especializados em fazer essa due diligence. Ah, legal. Bacana. Isso vale para fornecedores, Prestador de serviço, empresas, fornecedores, né, de qualquer natureza. para pessoas também ou não? Até porque o do dirigente ele investiga os próprios dirigentes, né, das empresas. Ah, legal. Bacana. Bom, então é assim, ó. Agora, como é que eu faço para implementar? Então, vamos pensar num passo a passo bem objetivo aí para a gente, ir desde o Uhum. início ao fim, até a certificação. Então, eu não conheço Sim. nada, não tenho nada, procuro a Jaque, e aí qual que Uhum. seriam os passos, o passo a passo para a gente fazer essa implementação?
E sim, até a certificação, se eu quiser. Lógico, certo. da ISO 19600 não dá, mas da 37 dá, né? É possível Uhum, fazer. Da 19600 você tem aí algum termo de conformidade, alguma isso, declaração aí que você está conforme, mas ela não tem um viés de... Ela é uma diretriz, ela não é uma norma mandatória, né? exatamente. Vai ser aquela 37, 300 e alguma coisa. 301, exato. 301. A Isso. 19.600 está em revisão, né? E a data estimada, então, é para o final deste ano. Então, ela vai ser substituída pela 337.301, que vai ser, então, certificável. Legal. Então conta para mim como é que funciona. Então, o que eu faria, né? Inicialmente, eu faria um diagnóstico para ver qual o status, né? Em que nível a organização se encontra em relação à compliance ou anticorrupção, conforme for o contratado. A partir daí dá para se fazer um planejamento mais sob medida, vamos dizer assim, para a implementação. Mas o primeiro passo, que eu diria assim, da implementação propriamente dita, é fazer um alinhamento, né, com o nível mais alto nível diretivo, né? Seja o conselho de administração em grandes organizações, né, de capital aberto, ou seja a alta direção de uma média, pequena organização. Então, esses níveis, né, precisam estar alinhados das suas responsabilidades e compromissos, né, e como que vai se dar a implantação do sistema de gestão. Senão, não tem jeito, como até a gente já tinha falado antes, né, da importância da liderança. Fazendo isso, né, os dois passos seguintes é levantar quais são os compromissos de compliance dessa organização e, em função disso, fazer um risk assessment, fazer um levantamento de todos os riscos, né, em relação àquela disciplina, né, que eu estou falando, seja só o compliance anticorrupção, seja um sistema de compliance mais abrangente. Com base nesse risk assessment, né, a gente pode, então, definir políticas, procedimentos, controles, o próprio código de conduta que tanto se fala, né? A norma não usa esse termo, mas ela fala de política, e as diretrizes da 19.600 para a política são, vamos dizer assim, a cara de um código de conduta. Né? Então, a partir daí, desdobrar em procedimentos, controles operacionais, fazer monitoramento, definir indicadores, auditoria, implantar canal de denúncia, tá? Definir, então, o processo de avaliação do desempenho da compliance, auditorias internas e até auditorias independentes, conforme o caso, tá? E, assim, vamos dizer assim, finalizando, né, com a análise crítica da direção naquele modelo lá, né, da estrutura de alto nível da ISO. Legal. Então quer dizer, aí feito isso eu posso chamar um organismo de Sim. certificação, né? A gente procurou, quando a gente foi fazer aí as cotações, nós fomos fazer as cotações, são poucos organismos que estão fazendo a 37. Não são muitos Uhum. que são credenciados hoje ainda, né? Tem muitos É que, organismos aqui no país, mas nem todos estão com a sim, 37 ainda. que eu tenho visto assim com mais frequência, estou nessa área o RINA, né? E tem também QMS, BRTUV, QMS, BRTUV, eu acho. sim, sim, são poucos. A Uhum. gente participa, a Psera ainda não tem, mas a gente já fez o treinamento lá, né? Provavelmente, futuramente, provavelmente terá aí essa certificação, né? Dá para fazer, né? Eles fazem, mas não com acreditação, né? Então, Sim. acreditados no Inmetro, né, são poucos, né? Uhum. Enfim, Uhum. aí o processo de certificação é aquele processo que a gente já conhece, né? Faz a proposta, aquela coisa toda. Sim, exato. Eu não. Até falei eu converso bastante com o Lucas, com o Bruno. Falei: olha, vocês não são parâmetros para mim para passar para um cliente uma ideia de tempo, porque os caras são muito rápidos. Eles fizeram. Assim, eu brinco com eles, vocês são muito rápidos. Né? É muito chato trabalhar com vocês, porque a hora que você. A hora que você pensa fazer um negócio, o cara já vem com o negócio pronto, né? Tudo engenheiro lá, né? Engenheirada lá são Aham. práticos e rápidos, né? Fizeram um trabalho assim, fora da curva, né? Então eu não tenho como parâmetro. Então, se perguntar para mim quanto tempo você leva para fazer uma implementação da 37001, se eu for pelo parâmetro dele, eu vou falar que é 3 meses, mas não são só 3 meses, né?
sim. até se preparar e tal, né? Eles fizeram, acho que até mais rápido que isso. Fizeram Porque a vai ISO, depender fizeram a do ISO nível de 9000 em 3 meses e sim, fizeram coisa de 2 meses, fizeram isso porque eles já tinham tudo, né? Então só foi exato. sacramentar o negócio. Mas eu Por isso, acredito que uns 6 meses para fazer. um tempo médio, assim, por isso que eu te falei daquele diagnóstico inicial. Qual é o nível de maturidade da organização em relação a esse tema, Sim, sim, né? sim. Eu só vou precisar implementar de fato aquelas questões assim mais formais do modelo, né, lá da norma que eu escolhi, ou eu preciso ainda trabalhar cultura, eu ainda preciso, né, treinar muito, o pessoal não tem nem ideia do assunto, então isso vai definir esse tempo, né? Não, então, Jaque, tem uma história aqui para te contar, né? Então, uma ocasião eu estava fazendo, lá nos primórdios, quando começou esse processo, uma empresa chamou a gente para fazer a compliance. Não tinha nenhuma norma específica, ainda estava começando a 19, né? Mas começamos a fazer o processo lá e daqui a pouco eu me deparei com uma situação que o cara não emitia nota para algumas coisas. Eu falei, mas não dá para fazer compliance assim, né, cara? Ele falou, ah, como assim? Eu falei, ah, não dá, ué. Compliance, meu amigo. Você tá. Eu falei, não, mas isso aí e tal, né? Então, lógico, a gente conta aqui conta o milagre, mas não conta o santo, né? Mas isso aí é comum, né? Acho que, não sei Uhum. se você já se deparou com isso. Sim, eu já me deparei com essa situação em implantação de 9000, tá? O cliente chegar e me dizer assim, né? Eu estou lá auditando a área de expedição, planejamento, e chega um cliente e leva, né, um pedido sem nota. Eu, né, paro assim, né? Como Nem assim? paro, tava na minha cara. Eu, como assim? Não entendi. O que está acontecendo aqui? Por que tu não seguiu ali o teu controle? Não, isso aí é por fora, isso aí não entra. Eu, como assim não entra? Não, isso aí não entra na ISO. Eu, como assim? Depois eu fui conversar, então, lá com a gestora responsável. Ela falou, não, mas é bem pouquinho, assim, de vez em quando acontece. São clientes antigos da empresa. Mas o auditor não vai ver isso, né? É só não ter nenhum cliente desse tipo no dia da auditoria. Eu disse, olha... Aí a gente olha com aquela cara, né, de paisagem do cliente. Eu disse, olha, realmente o auditor não vai te perguntar se vende sem nota, né? Mas a gente tem partido do princípio que a empresa cumpre seus requisitos, né? E a gente pode até também fingir que não viu, né, Valério? Se for uma coisa assim, mínima, Que não né, tinha, num sistema na verdade, de gestão da qualidade, né? quando Agora, não quando a está gente no está falando em escopo, né? compliance, exatamente. Ó, quando eu estou falando em compliance, aí isso vai diretamente contra, né, vamos dizer assim, a própria implantação, né, a cultura, os valores, e não faz sentido, né? Agora, eu falo para. Você tocou no assunto da ISO 9000. Eu falo assim: olha, você não faz sem nota. Você faz em algumas coisas sem nota. Mas você está avaliando o risco disso aí? Você Uhum. vai colocar isso aí dentro de um caminhão, não vai parar ali Exato, né? Então, quer dizer, afeta, tem situações que não tem afeta. como, né? Agora, esse aí é problema seu com a Receita, esse aí é problema teu Uhum. com, né, o antigo Ministério do Exatamente. Trabalho, enfim, né? Porque tem gente que também não contrata de forma adequada. A ISO 9000, o escopo é qualidade, né? Contratação, aquela relação Uhum. entre o Uhum. que você prometeu, que você está cumprindo, mas se isso aí for uma situação de risco que pode eventualmente atrapalhar a chegada do produto no cliente, isso aí afeta a Sim. qualidade, então não tem jeito, cara. Exatamente. Mas A gente assim, sempre a tem gente que não tem como. abordar, então, comer pelas beiradas, né, Valéria? Usar outros argumentos para poder enfatizar essa importância. Eu lembro também de uma outra situação, o Sebrae que me contratou um treinamento para um grupo na área de energia, e eu dei um treinamento, então, de compliance para ele, compliance para pequena empresa, né? E era um programa com treinamento, mais consultoria, ajudava a desenhar o código de ética, né? Um programa assim, um pouquinho mais simples. E aí tinham lá prestadores de serviço na área, né? Tinha então empresas que faziam principalmente energia solar, comercializavam equipamentos de energia solar, e tinha uma empresa também na parte de prestação de serviços para condomínios, né, nesse grupo. Aí ele chegou uma hora e disse assim para mim: olha, mas no meu setor a coisa funciona um pouco diferente. Se eu não der uma comissão, eu não entro na imobiliária. Complicado, né? Como é que eu faço? Ele disse. Eu não tenho como, no meu setor, não tenho como não fazer isso. Eu disse, bom, então, o que eu posso dizer? Lamento muito, mas isso não tem como ter compliance no teu negócio. Se É. tu acha que tu tem que seguir essa regra para poder atuar no setor, tu não está preparado para implantar compliance na tua empresa. Né? E, de fato, ele acabou saindo do grupo. O teu,
o setor do cara não ajuda, né? Então não e aí tem ele muito se o que sentiu fazer. fraco, ele era pequeno, né? Ele se sentiu fraco para ir contra, né? Esse O modo mecanismo. operandi. O mecanismo, justamente. É, tem ambientes como esse que você falou aí, que é o microcosmo do Brasil, né? Aham. Eu vivi isso aí na pele já recentemente, eu sei como é que funciona. Fui expurgado. Você quer fazer a coisa certa, você é expurgado. Mas enfim, agora tá melhor aqui, graças a Deus tem uma administração melhor no meu condomínio. Mas enfim, Aham. legal. E nós estamos chegando no final, mas me fala uma coisa aí para aquele recado final para o empresário, falar assim, olha, faça porque é bom e por causa disso, você já falou, mas dá uma fechada aí, dá uma Uhum. finalizada no processo aí. Venda teu peixe, mulher. Certo. Bom, eu acho que antes de tudo, né, implantar compliance no sistema, numa organização, é falar de valores, né? Hoje a gente pode diferenciar claramente empresas que têm uma preocupação maior, né, com o seu papel, com o seu propósito dentro de uma sociedade e se preocupa além, né, de ter produtos, né, que atendam expectativas de clientes, prestar serviço adequado, inovar e tudo mais, e que ela tenha uma boa relação com as partes interessadas. Uma empresa tem que cuidar da sua reputação, né? E um dos riscos, né, associados aí a não compliance é a perda de reputação. E eu acho que perdendo reputação, todo o resto, todos os outros valores vão juntos. Perda de reputação gera perda de valor de mercado, né? Enfim, uma série de consequências que não são, que podem tirar a empresa até de uma liderança de um setor. Tá? Sim, sim. E a gente tem exemplos claros, né, no Brasil disso. Então, muito mais do que valores, é cuidar da sua reputação. Legal. Bacana, chegou o fim, queria estar conversando com você mais tempo aqui, porque essas aulinhas são fantásticas aí. Jaque, muito obrigado de coração por ter aceitado aí participar. A gente é uma honra tê-la aqui A na honra é nossa minha. maratona. É, a gente a gente sempre fala, eu sempre falo para os meus alunos, estime os seus professores, porque seus professores são aqueles que vão vão passar informação e conhecimento para você sobreviver no resto das suas vidas aí, né? Porque sem isso, sem conhecimento, a gente tá fadado a um insucesso, né? Brigadão, obrigado de Verdade. coração, foi ótimo. Eu falei para você, uma semana gauchesca aqui, né? Gaudéria, né? Com dois gaúchos aí, né? De vez em quando tem portugueses aqui, de vez em quando tem ingleses, então, mas eu tenho um estima muito grande, uma estima muito grande, perdão, uma estima muito grande pro povo gaúcho aí, gosto muito, sou fãzaço aí da cultura gaúcha. Obrigada. Ouço, né, algumas músicas, né, né como é que é, os fandangos aí fandangos, Sim. né? Eu tenho um filho aqui que gosta pra caramba também dessas músicas aí, põe as músicas gaúchas aqui pra tocar aqui, eu curto pra caramba a cultura. Eu acho muito bonito quando você vai numa empresa e tem a imagem da bandeira, né, do Rio Grande do Sul, né, nos carros, né, eu acho muito legal isso aí. A gente devia fazer isso aqui, nós paulistas devíamos ter um pouco mais de orgulho na nossa bandeira. Eu tenho, é que não está aqui, né, eu tô no escritório, até mostrei pro Toqueto, falar aqui, ó, bandeira aqui do Que estado de São legal. Paulo, cadê a tua aí, gaúcho? Ele falou, não tinha nenhuma para te mostrar aqui, mas eu acho bacana isso aí, esse regionalismo de vocês aí, é muito, muito forte e muito bacana. Legal. Obrigada, então, também, Valéria, a Valeu. recíproca é verdadeira. Tu também já foste meu professor, então Verdade. eu te parafraseio em tudo que tu disse. E vamos continuar, né? Essa troca aí é sempre tão oportuna e enriquece todo mundo, né? Legal. Vamos ver se a gente faz algum outro curso, né? Agora com esse mecanismo aqui, né? Tá mais fácil, né? Via internet, dá para você fazer aí sem deslocamento, fica mais barato, né? Uhum. Pro aluno, né? Tivemos que trazer você lá do sul para cá, né? Uma viagem, né? Nossa, aí vai avião para cima e para baixo. Para Bauru não tem tanto acesso, né? Meio complicadinho. Aham.
e fica muito mais em conta para o aluno, né? Porque a gente não tem esse deslocamento, né? Sim, Vamos ver se a gente consegue fazer um curso aí em breve de compliance. tranquilo, estou à disposição. Obrigadão. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.